Olá pessoal, aqui Igor Nunes, tá? Hoje a gente vai estar falando da estratégia de desvio padrão com sequência de Fibonacci. E para quem não sabe, a sequência de Fibonacci tem ferramentas de medição de Fibonacci para você medir expansão e retração de Fibonacci, para você tentar medir alvos. Mas o início da teoria, quando você cria a sequência, ela começa do número 0 e aí você pega o próximo número, que é o número 1. Quando você soma o número 0 com o número 1, você tem o resultado de 1. E aí depois você pega os dois últimos números, você acrescenta mais um número na lista, e aí você pega os dois últimos números e soma de novo. Ou seja, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Agora a próxima soma é 2 mais 1, que é igual a 3. Agora 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8. 8 mais 5 é igual a 13. E por aí você vai gerando a cadeia de números da sequência do Fibonacci, tá? Então a gente vai usar essa teoria, essa sequência, para estar ilustrando para vocês aqui como é que você pode dimensionar as suas entradas, tá ok? Então, curte o vídeo, compartilha, tá? Manda para os amigos, tá? Isso aqui é muito importante falar de desvio padrão, principalmente o pessoal que gosta de fazer gradiente linear, o pessoal que gosta de fazer sniper Gauss, o pessoal que gosta de fazer gradiente binário. E esse que a gente vai estar mostrando aqui, você consegue encaixar esses conceitos aqui no outro vídeo da semana passada, que eu falei sobre a estratégia de hedge, que é o risco mínimo. Como você vai dimensionar com risco mínimo as suas operações. Tá ok? Então vamos lá para a tela. Tá? Ó, aqui a gente tem aqui a distribuição gaussiana. Tá ok? O que é isso aqui? Esse ponto central é o ponto de ancoragem. Tá? Geralmente quando o pessoal usa esse ponto de ancoragem, eles usam o preço do fechamento anterior como ponto de ancoragem para fazer o dimensionamento de como que o preço, o comportamento do preço, ele vai se comportar durante o dia, durante o pregão. Ou seja, ele tem aqui o primeiro sigma, o segundo sigma, o terceiro sigma, primeiro sigma, segundo sigma, terceiro sigma. Ou seja, aqui em 68% do tempo ele vai ficar entre o primeiro sigma acima e abaixo. Em 95% do tempo ele vai bater no segundo sigma abaixo ou no segundo sigma. Ele vai ficar o tempo inteiro nessa região aqui. E em 99% do tempo você tem o terceiro sigma que ele vai aqui. O que foge desse 99,73%, que são os 3 sigmas, é os dias que a gente chama de cisne negro, ou são dias que a gente chama no price action de super tendência, que é quando o mercado ele corre sem fazer respiro, ele anda numa linha praticamente reta, ou numa tendência de alta, ou uma tendência de baixa, mas isso o Al Brooks ele chama de super tendência, tá? Então, assim, o mercado, todo mês ele tem pelo menos 100% de certeza que pelo menos um dia do mês o mercado vai ter um dia de super tendência. E em algumas situações aí você vai ter 2 dias de super tendência no mês, tá? Às vezes você tem um dia de super tendência, e o próximo dia vai ser um dia de super tendência, mas ao contrário, ele vai devolver tudo aquilo que ele correu. Tá? Muitas vezes isso também é consequência de notícia, tá? Mas o que a gente faz aqui? Ao considerar 5 desvios, estamos tentando contemplar os dias de exceção, super tendência e dias de cisne negro. Então a gente vai estar fazendo aqui com 5 desvios padrões, tá? Então esse 1 sigma seria um desvio, mas a gente vai fazer o cálculo padrão do desvio. Como que é o cálculo? A gente vai pegar um histórico, pode ser os últimos 21 dias, os últimos 40 dias, os últimos 60 dias, e aí a gente vai pegar as diferenças entre a máxima e mínima e vai fazer, de todos esses dias vai fazer uma lista. Com base nessa lista de valores, a gente calcula o desvio padrão, tá? É assim que funciona. E aí depois disso a gente aplica a sequência de Fibonacci. Como que funciona então? Olha aqui. A gente tem aqui, nessa tabelinha, tá, um exemplo de compra. Tá? Os exemplos vão ser comprados, mas vendidos exatamente da mesma forma, só vai inverter a posição. Então vamos lá. Se a gente tem um exemplo de compra, então aqui, digamos que essa linha amarela seria abertura ou fechamento. Ó. Vou voltar aqui. Quando a gente fala de desvio padrão, tá? Essa linha do meio que seria a ancoragem, e muita gente ancora isso aqui no preço de fechamento. Você não necessariamente precisa ancorar no preço de fechamento. Você pode ancorar isso aqui no preço da abertura do dia, porque você tem leilão e às vezes o mercado abre em gap, tem gente que considera o gap como movimento.
Mas no caso do desvio padrão, dessa forma que eu estou explicando o cálculo, tá? Aí você consegue também, dependendo do ativo, é melhor você ancorar no preço de abertura do mercado do que no preço de fechamento. Então por isso que no exemplo aqui pode estar ancorado na abertura, pode estar ancorado no fechamento. Então digamos que o mercado abriu, tá? Dependendo se é abertura ou fechamento. O mercado caiu 20 pontos. Digamos que o nosso desvio padrão ele seja de 20 pontos. Eu tenho o meu primeiro desvio padrão aqui. O mercado caiu mais 20 pontos. Segundo desvio padrão. O mercado caiu mais 20 pontos. Terceiro desvio padrão. Esse aqui seria o limite, uma queda de 60 pontos. Se a gente for considerar essa distribuição, ou seja, ele vai andar 60 pontos, ele vem até aqui embaixo, depois ele volta. A gente vai estar contemplando ainda os dias que realmente são exceções. Quarto desvio, quinto desvio. Depois do quinto desvio, ou seja, depois de cair 100 pontos, eu tenho um stop aqui de 20, mais 20 pontos aqui, seria um total de 120 pontos, ou seja, numa linha reta. Aqui a gente realmente teria o nosso stop aqui, o limite do nosso stop. Tá? Então vamos lá. Se a gente for fazer as compras a seco, o mercado caiu 20 pontos. Digamos que a gente esteja ancorado na abertura. O mercado caiu 20 pontos, você vai comprar aqui no primeiro desvio padrão. Nesse ponto aqui, teu stop tá, você comprou aqui, tá zerado. Você está posicionado em só um contrato. Tá? Se ele voltou a subir aqui, ele voltou no teu primeiro alvo de 20 pontos, você zerou, ganhou 20 pontos aqui, tá? Tá em pontos. Se você está operando um mini contrato aqui, você seria R$200 no mini dólar. Se você não tem stop, tá? E o mercado ele vem, cai aqui, caiu 20 pontos, você comprou um, ele vai cair mais 20. Aqui no segundo desvio padrão você vai recomprar, então você vai estar posicionado em 2. Por quê? Porque segundo a sequência de Fibonacci, que é 1, 2, 3, 5, aqui seria o segundo número de Fibo, então aqui você estaria com menos 20 pontos da primeira compra, estaria posicionado em 2 contratos. Se ele voltar 20 pontos e você zerar tudo, a primeira operação ela vai zerar no 0 a 0 e a segunda vai te dar um ganho de 20 pontos. Tá ok? Se do preço da abertura você comprou o primeiro desvio, comprou o segundo desvio, comprou o terceiro desvio padrão aqui, você vai estar comprando agora 2 contratos. Quando você comprar esses 2 contratos, automaticamente você já vai estar perdendo 60 pontos. Tá? 40 pontos da primeira compra e 20 pontos da segunda compra. Você vai estar posicionado em 4 contratos. Se o mercado caiu 60, aqui você já está posicionado em 4. Ele subiu 20, se você zerar tudo, você zera tudo já. Aqui ainda você está ganhando 20. Aqui ainda você está ganhando 20%. Ou seja, dentro da distribuição, se o mercado está aqui, independente se é abertura ou fechamento, ele foi até o terceiro sigma, o terceiro desvio e voltou só um pedacinho, ainda é lucrativo para você. Se fosse no caso da venda, ele subiu, voltou um pouquinho, ele é lucrativo, tá? Onde que o negócio começa a azedar? Nos dias que eles fogem à exceção. Porque, vamos lá, o mercado caiu 20 e você comprou um, caiu 20 e você comprou mais um, caiu 20 e você comprou 2, caiu mais 20 e você comprou 3 contratos agora. Ou seja, nesse ponto aqui você vai estar negativo em 140 pontos, vai estar posicionado com 7 contratos na mão. Se o mercado subir, desse ponto aqui ele subir só 20 e você zerar tudo, você sai no 0 a 0. Tá ok? Agora, esse aqui é o dia mais difícil, porque assim, ó, é muito difícil o mercado ir no quinto desvio padrão, tá? Isso aqui eu falo do dólar porque eu opero o dólar, sim. Dá pra contar no dedo quantas vezes no ano ele vai no quinto desvio. Geralmente ele vai até no quarto, tá? Mas vamos lá. O mercado abriu, caiu 20 pontos, você comprou um. Comprou mais um aqui no 40 pontos, 60 pontos abaixo você comprou mais um, 80 pontos abaixo você comprou 3, 100 pontos abaixo você comprou, agora você compra 5. Ou seja, o mercado caiu 100 pontos já no dólar. Nesse ponto aqui você vai estar negativo em 280 contratos, 280 pontos. Você vai estar com 12 contratos na mão. Se ele subir 20 e você zerar tudo,
você ainda fica devendo 40. Então seria ideal você zerar um pouco aqui e depois zerar somente os 5 que você comprou aqui e pegar esse 7 e esperar para zerar aqui, tá? Agora, se o mercado, você veio comprou um e depois comprou mais um, depois mais 2, mais 3, mais 5, e ainda assim o mercado cai mais 20 pontos, aí você estopa, que aqui é o máximo. Ou seja, aqui você vai estar perdendo 520 pontos, ou seja, esse dia aqui é o dia que aconteceu algo realmente assim, fora do normal. Como se fosse o circuit break que foi na época do Covid. Aí isso aqui sim. Aqui tem que tá, aqui não tem mais jeito, tá? Bom, vamos lá. Se a gente estivesse usando o stop padrão, 1 para 1. Então, ou seja, a gente tem um alvo de 20 e tem um stop de 20. O que acontece? Mercado abriu, ou no fechamento, caiu 20 pontos, você comprou um contrato. Nesse momento aqui você está 0, se o mercado voltar aos 20, você ganha 20 pontos. Se o mercado caiu, você comprou 1, e depois ele cai mais 20 pontos, você recomprou aqui você tomou teu stop, e aqui o mercado subiu 20 pontos, você pagou teu stop, vai no 0 a 0. Se o mercado caiu mais 20 pontos, aí você compra 2. Ou seja, aqui o mercado já caiu 60 pontos e você já tomou 2 stops, está negativo 40 pontos. O mercado subiu 20, foi no teu alvo, sai no 0 a 0. Se o mercado cai mais 20 pontos, seriam 80, aqui você já pagou 2 stops de 1 e 1 stop de 2. Tá devendo 80 pontos. O mercado subiu 20 pontos nesse ponto aqui. Pronto. Aqui você paga, você fica devendo ainda 20 pontos. Por quê? Porque ele só foi 3 pontos no teu alvo. Se o mercado ainda caiu 100 pontos, aqui embaixo você vai comprar 5 contratos. Aqui, quando chegar nesse ponto, tomando todos esses stops, você já vai estar devendo 200 pontos. E quando você comprou 5, se o mercado subir e você bater teu alvo, você vai estar ganhando 100 pontos, mas ainda vai estar devendo 100 porque você tomou 200 de stop. Mas ainda assim, se ele comprar 5 e você tomar um stop aqui, ao final do dia você tomou 300 stops. Ou seja, um stop de 20 pontos para um alvo de 20 pontos, para esse tipo de estratégia aqui, você vê que ele não é lucrativo, tá? Então isso aqui a gente descarta. Isso aqui poderia estar em vermelho, não sei porque eu deixei azul. Agora vamos lá. Digamos que a gente queira fazer o gradiente linear usando esses ranges aqui do Fibonacci, tá? Que aí o gradiente, você sabe que a gente tem um espaçamento mais curto, mas vamos usar esse espaçamento aqui. Vamos lá. No gradiente a gente não tem stop, tá ok? Mas os nossos descarregamentos, a gente não vai descarregar tudo no primeiro alvo. A gente vai descarregando, cada ordem vai ter o teu descarregamento. Então no pior cenário do gradiente, que é ele correr e não voltar, a gente ficaria assim. O mercado caiu 20 pontos, compramos um contrato. O mercado caiu mais 20 pontos, compramos mais um. Estamos com 2 agora, devendo 20 pontos aqui. O mercado caiu mais 20 pontos, a gente compra mais 2. O mercado caiu mais 20 pontos, a gente compra 3. O mercado caiu mais 20 pontos, a gente compra 5. Nesse ponto aqui a gente vai estar com 280 pontos negativos, então a gente tem que ter saldo para segurar isso aqui. Se a gente está falando de um mini contrato, estamos falando de R$ 2.800. O mercado caiu mais 20 pontos, um total de 120 pontos. Então estamos tomando um stop aqui de 5.200. R$ 5.200. Se o mercado chegou até aqui, no quinto desvio padrão, e a gente está posicionado em 12, quando o mercado começar a voltou, a gente ganhou 100. Vamos estar com 7 contratos na mão ainda. Voltou, ganhamos mais 60. Agora já acumulamos 160. Voltou, mais 20 pontos. Já zeramos outra operação agora. 40 pontos, né? Já acumulamos 200. Subiu mais um pouquinho. Zeramos a operação aqui. Mais 20 pontos. Vamos estar acumulado 220. E aí, se ele devolver tudo e for lá na abertura no fechamento anterior, ele vai dar um acúmulo total de 240.
Ou seja, a gente consegue aí praticamente, a gente tem que ter 2,5 dias de ganho para poder pagar um dia de stop. O ponto é, esses dias de stop que vai dar isso aqui, eles não acontecem todo dia. Então assim, isso aqui vai ser 1 ou 2 dias no mês, ou seja, então a gente vai ter aí 5 dias para pagar 2 dias de stop, são 7. 21 menos 7, sobram 14 dias em que a estratégia vai funcionar e vai te dar um dinheiro. Outra opção também de tá fazendo, ó, por isso que tem que prestar atenção nos cálculos, ó. Digamos que a gente baixa o nosso stop para 10 pontos. Nesses ranges aqui do desvio padrão de 20 pontos. A gente executou, o mercado abriu, o mercado caiu 20 pontos, a gente compra um contrato. Tá? Compramos aqui, a gente está com 0. Nesse momento aqui. Se o mercado voltar, a gente ganhou 20 de alvo. Se o mercado cair mais 20 pontos, o mercado caiu 10 pontos aqui, a gente estopa e a gente não recompra aqui de novo. Se for recomprar, você só vai comprar agora no segundo desvio padrão. Aqui você vai estar devendo 10 pontos, que foi o teu stop que você tomou. Se você recomprou aqui, o mercado voltou, não voltou no 20 pontos e foi no teu alvo, você está positivo 10. Ah, o mercado caiu mais 10 pontos, você tomou o segundo stop, está devendo 20. No terceiro desvio padrão, quanto que você vai comprar? Você vai comprar 2 contratos. Aqui você está devendo 20. Se o mercado for no teu alvo aqui, você vai estar ganhando 40, então você fica com o saldo de 20. Agora o que acontece? Veio aqui no quarto desvio. No quarto desvio, você vai tomar 2 stops de 10 e um de 20, e você vai estar devendo 40 pontos. Se o mercado veio aqui no quarto desvio e voltou 20 pontos, ou seja, ele caiu com 80, voltou 20. Desse ponto você comprou 3 aqui, tomou 3 stops, mas você comprou 3 contratos, você vai estar ganhando 60, vai estar com saldo positivo de 20. E aqui só no último caso é que você sai no 0 a 0, mas ainda é um tipo de proteção. Por quê? Porque você tomou aqui, você tomou 10, 20, 40 pontos, ou seja, você tomou... Aí você vai tomar mais 60 pontos aqui desses 3 aqui. Você vai estar... Quando ele bater aqui no quinto desvio, ou seja, ele caiu 100 pontos, e você fez a compra no quinto desvio, você vai estar devendo 100 pontos aqui, dos stops que você tomou. Se o mercado voltar 20 e você zerar essa operação de 5 aqui, você está pagando, sai no 0 a 0. Então, esse tipo de abordagem aqui, stop de 10 pontos para alvo de 20, nesses tipos de desvio, e aí você calculando o desvio padrão do dólar, você vai ver que é muito tranquilo executar esse tipo de coisa aqui, ele vai ser vantajoso. Agora eu quero mostrar uma segunda ponto para você. Se a gente chavear a sequência e usar a sequência do Fibonacci ali, um número para frente, a gente elimina o primeiro número e coloca mais um da sequência, que seria 1, 2, 3, 5 e 8. Se a gente usar a estratégia sem stop na compra seco, o nosso stop total é de 80%. Tá? Mas e essa primeira estratégia aqui a gente não executa. Tá? Se a gente fizer com stop de 20, no primeiro desvio a gente tem lucro, no segundo desvio a gente tem lucro, no terceiro desvio a gente sai no 0 a 0. A gente começa a ter prejuízo a partir do quarto. Mas a estratégia aqui a gente também não executa. Tá? E aí como que seriam as compras aqui, ó? Só pra ficar bem claro. Então, a primeiro desvio compra 1, no segundo compra 2, no terceiro compra 3, no quarto desvio compra 5, no quinto desvio compra 8. No gradiente linear, tá? Se a gente fizer com esses ranges, como que funciona? Se a gente tomar todos os stops, ou seja, o mercado cair 120 pontos aqui, no range de 20, a gente vai tomar um stop de 800 pontos. Tá ok? Só que a gente sabe que isso aqui não acontece todo dia. Então, praticamente 2 dias aqui, que ele descarregar, que ele veio, desceu tudo e voltou tudo e descarregou. 2 dias aqui que ele faz isso, a gente praticamente pagou um stop desse dia aqui, que vai ser um cisne negro. Então aqui, olha aqui, ó. Quando a gente chega aqui, a gente fica carregando 19, vai ficar aqui com... Digamos que a nossa mão é de 1 milho, só que a gente vai escalando.
Aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter 19 contratos posicionados, vamos estar com 4.200. Então aí a gente vai bater aqui quase perto do 8.000, ou seja, mas também quando voltar vai dar 3.800. Agora, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, que é importante, ó. Por que o Sniper Gauss, lá do Professor Su, ele funciona muito bem? Porque a relação risco-retorno é 2:1. Ele sempre ganha 2:1 de stop. Olha como fica interessante aqui, ó. Digamos que a gente use a abertura do mercado, tá? Como um ponto de ancoragem lá do desvio padrão. Caiu 20 pontos, eu compro um contrato. Voltou os 20, eu ganhei 20 pontos. Se ele caiu 40 pontos, eu compro um. Eu vou lá, eu compro 2. Aqui eu paguei um stop de 10. Comprei 2 aqui. Se ele voltar a 20, eu já zero a operação e saio com 30 positivo. Se o mercado cair 60 pontos, eu tomei o stop aqui de um contrato, de 2 contratos, aqui eu vou comprar 3 contratos aqui. Aqui eu já paguei 30 pontos de stop. Vou estar comprando 3 aqui, se o mercado voltar 20 pontos, eu vou estar ganhando 60. Menos os 30 que eu já paguei de stop e ainda estou com 30 positivo. Se o mercado cair 80 pontos, eu já vou ter tomado 60 pontos de stop, tá? Tomei o stop de um contrato, de 2 contratos, já comprei de 3 contratos. Comprei 5 agora aqui. Já estou devendo 60 pontos de stop. Se o mercado caiu aqui 80 pontos e ele voltou 20, eu zerei minha operação aqui com a mão de 5, eu estou positivo 40 contratos. Ou seja, eu ganhei 100, menos 60 que eu paguei, ainda estou com 40 positivo. Meu, 40 pontos de dólar, isso aqui é bastante coisa. Agora, o que acontece? Se ele vier aqui desceu 100 pontos, tomei aqui já R$110 de stop, comprei 8. 8, se eu fizer vezes 20 pontos, são 160 pontos. Menos os 110 que eu paguei, eu vou estar aqui 50 positivo. Então, tanto faz. Se eu executar esse cara aqui, ou se eu executar o gradiente, nos dois eu vou estar tendo vantagem. Vai ser muito difícil ele vir aqui, ó. E se ele vir aqui e tomar todos os stops, eu vou estar pagando 190. Outro detalhe é que assim, ó, na dinâmica do dia, você vai conseguir acertar mais de uma operação dessa daqui. Então você vai estar ganhando aqui. Ah, tô ganhando 20 e 30 quando eu perco 190. Mas às vezes você faz aqui, ó. Se você faz 3 operações que ele te dá 30 pontos aqui, pronto, você já bateu aqui 90 pontos. Tá? Às vezes você faz aqui, ó, por exemplo, ó, caiu, stop, 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 bateu aqui, opa, voltou, deu gain, aí você recompra aqui de novo, deu gain, recompra aqui de novo, deu gain, pronto. Seria mais ou menos o descarregamento aqui, só que você está fazendo com um alvo fixo, o primeiro alvo só. Você não vai ficar segurando, você vai tomar um stop e depois você vai ficar reentrando de novo. Então dá para fazer. Então, por isso que eu queria chamar a atenção que sim, esse tipo de análise financeira, de cálculo financeiro, de como comprar, onde vender, quanto usar de stop, você tem que fazer esse tipo de simulação aqui para você entender, tá? Entendido isso aqui, com essa planilha aqui, que vai estar liberada lá na área pública, lá, o link fica na descrição. Lá já vai estar a planilha com as estratégias de hedge, vai estar a apresentação com a estratégia de risco mínimo de hedge para vocês revisarem. Já tem um vídeo gravado que é o vídeo da semana passada de risco mínimo, estratégia de hedge. Você consegue aplicar aquele conceito de defesa aqui, principalmente aqui, né? Porque assim, ó, alvo de 20 pontos, stop de 10, você vai fazer defesa com 10 aqui. Você está sempre zerando. Toda vez que der errado, você zera, vai tirar em 0 a 0, toda vez que der certo, você vai estar ganhando. Então você tem que juntar aquilo que está lá com aquilo que está aqui também. E aí você consegue matematicamente criar uma estratégia que vai ser vantajosa para você. Agora, o ponto é, você vai ficar rico fazendo isso aqui? Não, você não vai ficar rico. Você vai conseguir garantir a sua aposentadoria, você vai conseguir ter uma segurança financeira, tá? Você vai conseguir criar uma reserva financeira, você vai conseguir dar um pouco mais de conforto para sua família, você vai conseguir aí correr atrás de coisas. Agora,
Para ficar rico, não é fazendo isso, você tem que fazer muito além disso. Isso que eu estou passando aqui é o básico para você tentar garantir a tua aposentadoria, para tentar garantir aí uma renda extra, um pouquinho aí, quem sabe você esteja ganhando 5, 10 mil aí, que você vai estar guardando aí. Tá? 10 mil eu tô sendo assim, muito otimista. Se você conseguir fazer, com isso aqui, se você conseguir fazer 2 mil todo mês aí, e esses 2 mil você pegar esse dinheiro, e aí você aplicar numa outra estratégia, seja de comprar ativos que pagam dividendos, ou seja de estratégia com opções para tentar fazer um dividendo sintético, ou você está recebendo aí estratégia de venda coberta, está recebendo os prêmios, isso aí pode te ajudar no futuro. Não vai te deixar rico, mas isso aqui pode conseguir construir uma renda recorrente com você, para você. Outro ponto importante, isso aqui, se você consegue automatizar isso daqui, eu já tenho isso aqui automatizado, para depois eu vou até mostrar, vou fazer um outro vídeo mostrando no robô como que funciona essa estratégia aqui no robozinho, tá bom? E você vai ver que assim, é lucrativo sim ao longo do tempo, tá? E você consegue mensurar, fica mais fácil de mensurar. Então, se você sabe que não é toda hora que você vai ficar entrando, é só nos pontos específicos. No nosso caso aqui, a gente estaria considerando um desvio padrão de 20 pontos. Tá? Coisa que no dólar é um pouco a mais que isso, então não é todo ponto que você vai entrar. Mas desde o primeiro desvio você já consegue fazer operações. O primeiro desvio ele é aquela operação que ela bate ali entre as 9, 10, 10 e meia da manhã. Depois você não entra mais nesse primeiro desvio. Ou só no final do dia. Tá? Mas é algo que assim, matematicamente você fazendo esse tipo de análise, você consegue entender como que funciona. Então saiba que assim, ó, 2 para 1 não é difícil de fazer e ao longo do tempo ele é muito mais lucrativo. Por mais que você tenha uma estratégia que ela acerte muito, tem uma alta assertividade, se a tua gestão do trade, do risco do trade, ela é de 1 de ganho para 1 de stop, e ela tende a não ser tão lucrativa. Às vezes é melhor você ter uma taxa de acerto menor, mas cada vez que você perde 1, cada vez que você ganha 2. Então qualquer coisa acima de 50% de acerto já te vai fazer lucrativo e vencedor no longo prazo, tá? Quero mostrar mais uma coisinha aqui, ó, em relação quando a gente olha a distribuição aqui, e esse ponto de ancoragem aqui, que seria essa linha do meio aqui. Tá? Tanto de um lado quanto para o outro. Quando a gente usa a ancoragem na linha de abertura, estamos falando de desvio padrão, tá? E isso aqui é diferente do Snapper Galaxy que usa o fechamento. As estratégias de Sigma também elas usam o fechamento anterior. Mas eu quero mostrar a distribuição aqui, tá? Uma pequena variação de movimentos do dólar. Olha isso aqui, ó. Se a gente ancorar só na abertura, como a gente só estava fazendo simulações de operações de compra aqui, então aqui, ó, eu fiz aqui, ó, alguns modelos aqui de movimentações ancoradas na abertura, tá? Podia fazer aqui com os movimentos também iniciando para baixo e depois subindo, mas eu fiz aqui, ó, para vocês entenderem que daria para inverter tudo isso aqui também, tá? Mas para entender que assim, ó, na abertura fica muito mais fácil dimensionar os desvios padrão. Por quê? Quando a gente ancora no fechamento, a gente está falando de desvio padrão ancora no fechamento, olha como que a movimentação, ó, ela parte de pontos diferentes, ela fica um pouco mais complexa aqui de você mensurar, porque às vezes ela vai abrir em cima do desvio já e aí já está muito perto ali, você já vai pegar, tá? Então aqui no caso abrindo num desvio assim, num desvio abaixo, já fica perto do segundo aqui, então às vezes o mercado já abre, você já entra e já toma um stop logo de cara. Então talvez se você ancorar no fechamento anterior, você tem que ignorar o primeiro desvio padrão. Só a partir do segundo que você opera. Se você fizer a partir da abertura, você pode considerar o primeiro desvio padrão. Então isso aqui é a sequência de Fibonacci, tá? Aplicado à teoria aí de operações contra a tendência, considerando o desvio padrão, o cálculo do desvio padrão. Tem um indicador para MetaTrader do desvio padrão, tá lá, ele já calcula para você os 5 desvios acima, 5 desvios abaixo. Você pode ancorar na abertura e no fechamento. O indicador também está lá na pastinha junto com essa apresentação, junto com todos os outros arquivos. Você consegue usar isso no MetaTrader. E agora é só usar. Você já sabe como ser lucrativo ao longo das suas operações aí. Então assim, você pode até falar assim,
Se eu comprar só um em cada nível aqui, tem problema. Só que assim, você aí dependendo de quantos stops você toma no dia, você não consegue recuperar. Entendeu? Então assim, tanto para quem usa gradiente quanto para quem faz compras a seco. Então assim, esses dois quadrinhos aqui, o verde e o laranja aqui, seriam as estratégias. Se você quiser ser um pouco mais agressivo, você usa a sequência aqui de compra. 1, 2, 3, 5, 8. Se quiser ser mais conservador, você usa essa primeira aqui, 1, 2, 3, 5. Tá ok? Para você sempre estar tentando sair aí de uma forma um pouco mais... sempre você está tentando sair aí, tentando assegurar aí sempre um retorno financeiro mesmo que pequeno. Eu prefiro essa daqui. É um pouco mais caro, mas ela vai estar sempre potencializando aí os seus rendimentos. Aí muita gente vai falar assim, mas isso aí é martingale. Bom, o martingale em si, ele quebra a conta por quê? Porque sempre vai escalando e nunca tem fim a tua escalada. Aqui, matematicamente, você pode definir. Por exemplo, se você quiser fazer até 4 níveis, aí você pode comprar até aqui, até os 5. Então você sabe que aqui, se você for até 4 níveis, o máximo que você sabe que você vai pagar são 110 pontos. Tá? Então no dia que ele vier a 4. Mas por que eu boto até 5? Porque esse dos 5 aqui é o dia que ele quase não vai. No 4 às vezes ele até vai, mas no 5 ele praticamente não vai. Então por isso que eu dimensionei 5 desvios padrões e por isso que eu uso 5 desvios padrão no meu indicador, que calcula automático para você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se ficar dúvidas nesse tipo de conteúdo aqui, manda pergunta, por favor, lá, que eu vou ter o prazer em estar respondendo. Se for preciso, a gente regrava. Depois, quando eu mostrar o robô que opera desvio padrão, vocês vão estar entendendo a matemática desse tipo de estratégia aqui e por que ela é uma estratégia bastante interessante. Tá ok? E é isso aí. Bons trades a todos. Tá ok? E vamos que vamos.